galerinha, então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da regência verbal, tá certo? Vamos falar agora aqui sobre dois verbos, né, muito usuais e que nós os utilizamos geralmente de forma errada. São verbos antagônicos, inclusive. São eles o obedecer e desobedecer. Obedecer e desobedecer. Então vamos lá. O que a gente precisa entender é que a nossa gramática, ela nos afirma que esses dois verbos, eles são obrigatoriamente verbos transitivos o quê? Indiretos e obrigatoriamente com qual preposição? Com a preposição a. Com a preposição a. Então olha só. Preste atenção. Vamos colocar aqui, ó. Sempre obedeci. Ó, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Verbo. Vamos fazer a perguntinha que a gramática nos manda, ó. Sempre obedeci a quem? Ó, sempre obedeci a ou aos meus pais. Lembrando que antes de pronome possessivo, o artigo ele é o quê? Facultativo, tá certo? Então eu posso colocar a meus pais ou aos meus pais. Então eu tenho aqui, ó, vou classificar só essa. Preposição, pronome, pais é o quê? Substantivo. O verbo, quando ele faz a pergunta com preposição, ele é obrigatoriamente um verbo transitivo que indireto. A meus pais será então o chamado objeto que? Objeto indireto. Correto? Beleza? E aqui sempre é um advérbio de tempo, viu, gente? Ó, advérbio de tempo. Sintaticamente, um adjunto que? Adverbial. De quê? De tempo. Agora, vamos usar aqui também o desobedecer. Vejam só. Nunca desobedeço, ó, as leis. Então veja, nunca. Aqui é um advérbio de tempo, ao contrário também é um advérbio de tempo, não é negação, tá? Ó, advérbio de tempo, adjunto, adverbial. Então, eu tenho um adjunto adverbial aqui. Desobedeço. Verbo. Ó, a perguntinha. A que? A que? Fez a pergunta a que? Verbo transitivo que? Indireto. A que desobedeço? As leis é a preposição a mais o artigo a, e leis é o quê? Leis é o substantivo. Essa crase aqui ela é obrigatória? Com certeza. Troca leis por uma palavra masculina. Critérios, mandamentos. Nunca desobedeço aos mandamentos. Se aparece o aos, crase obrigatória. Então aqui, essa minha estruturinha aqui será o meu objeto indireto. Por que geralmente essa regrinha aqui é muito cobrada aí nas nossas provas de concurso? Exatamente porque nós utilizamos esses verbos como transitivos diretos. Por exemplo, nunca desobedeço às leis. Usa-se sem crase. Nunca desobedeço meus pais. Tá?
Está errado, porque o verbo, a gramática institui que ele é transitivo indireto e ainda determina a preposição, que é a preposição a. Beleza? Entendido? Bom, vamos aqui para mais uma situaçãozinha. Bora lá. Bom, vamos falar sobre um verbo também muito cobrado pela banca, principalmente CESP, né? Que é o verbo agradecer. Esse verbo agradecer aqui, a gramática nos adverte de que ele é obrigatoriamente um verbo transitivo direto e indireto, e ele será usado na relação comum, na relação comum. O que é essa relação comum? Bora lá. Olha só. Quando eu falo de verbo transitivo direto e indireto, eu posso usá-lo tanto na relação comum como também na relação incomum, tá? Então vejamos aqui, ó. A relação comum, vou colocar aqui, ó. A relação comum, ela ocorre como? Nós teremos o objeto direto, objeto indireto. O direto, ele terá a ideia de coisa. E já o objeto indireto, a ideia de pessoa. Ideia de coisa, ideia de pessoa. Agora, ele também pode ser usado, o verbo transitivo direto e indireto, tá, gente? Na chamada relação incomum. Na relação incomum, eu terei aqui o objeto direto, objeto indireto. Vejam. Eu terei, agora olha só, vamos inverter, ó, a ideia de pessoa, e aqui eu terei a ideia de coisa. Certo? A gente vai inverter. Ó, na relação comum, o objeto direto é coisa e o objeto indireto é o quê? Pessoa. É o que ele exige aqui, ó. O objeto indireto aqui, ele precisará ser a ideia de pessoa, e já o objeto direto, ele deverá ser a ideia de coisa. Correto? Então, olha só, preste atenção. Vamos exemplificar esse quadro anterior aqui, do verbo agradecer. É muito comum, tá, em convites, em notas de agradecimento, nós utilizarmos essa construção que eu vou mostrar aqui de forma incorreta, com uma regência verbal incorreta. Exemplo, você pode colocar uma frase bem simples, assim: agradeço meus pais pela
minha vida. Agradeço meus pais pela minha vida. Você é um ingrato, você está agradecendo de forma errada, tá? Então, olha só por quê. Agradeço, verbo, meus, é um pronome, pais, substantivo, pela, preposição por mais artigo a, minha, pronome, vida, substantivo. Beleza? Aí vejam, do jeito que está escrito aqui, a análise que nós devemos fazer é: agradeço quem? Se o verbo faz a pergunta quem, verbo transitivo que? Direto. Meus pais, será nesta frase aqui o objeto que? O objeto direto. Pela minha vida é o motivo, é a causa de eu agradecer a meus pais. Olha só. Então, pela minha vida será aqui, tá? Uma locução adverbial de causa. Sintaticamente, um adjunto adverbial de causa. Certo? Então percebam que, inclusive, meus pais aqui, o objeto direto, pais, ó. A ideia aqui é de pessoa. A ideia aqui é de pessoa. E o que o verbo fala aqui, ó, no quadro ao lado, é o quê? Que o verbo agradecer ele tem que ser usado como verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto tem que ser a ideia de coisa e o indireto deve ser a ideia de quê? Pessoa, tá tudo errado. Então aqui, ó, regência, errada. O que nós deveríamos então aqui colocar seria o seguinte, para ficar tudo bonitinho e legal. Ó, ideia de pessoa tem que ser o objeto indireto. Então vamos organizar aqui, ó. Agradeço a meus pais. Ó, o a, preposição. A ideia de coisa, que é vida, precisa ser o objeto que? Direto. Então, agradeço a meus pais, a minha, o quê? Vida. Nossa, mudou tudo, ó. Vejam. Agradeço é verbo, o a é preposição, meus é o pronome, pais, substantivo, o a, artigo, minha, pronome, vida, substantivo. Agora, do jeito que está aqui, olhe só as perguntas. Agradeço o quê? Agradeço a quem? Agora sim, ó, o meu verbo, ele é um verbo transitivo direto e também o quê? Indireto. A quem eu agradeço? A meus pais. Essa estrutura aqui será o meu objeto que? Indireto. E a minha vida será a estrutura de objeto que? Direto, tá certo? De objeto direto. Então vamos lá. O objeto indireto é a ideia de pessoa. E agora o direto é a ideia de quê? É a ideia de coisa. Agora sim,
nós temos aqui a nossa regência correta, ó. Regência correta. Beleza, pessoal? Tranquilo isso? Maravilha. Então agora vamos ver aí mais um grupinho aqui. Vamos falar especificamente aqui de um verbo que ele pode ser trabalhado em vários sentidos, e em cada sentido ele é utilizado em uma transitividade diferente, tá? Vamos falar aqui sobre terceiro não, agora é o quarto, né, gente? Nós temos aqui o quarto, isso. Quarto aqui, nós temos o uso do verbo assistir. Tá? O uso do verbo assistir. Aqui não dá nem para falar o que ele terá que ser, nós temos que falar nos seus sentidos. Então vamos colocar aqui por letras, então. Bom, o verbo assistir, ó, no sentido de ver ou o que? Presenciar. No sentido de ver ou presenciar, o que nós precisamos observar aqui? Olha só. Vamos colocar aqui. No sentido de ver ou presenciar, ele é um verbo transitivo indireto e ele pedirá obrigatoriamente a minha preposição a, certo? Então, olha só, é muito comum você observar a pessoa dizendo: ah, eu assisti o jogo do Flamengo, ah, eu assisti o filme tal, fazendo tudo errado, tá? Olha só, eu assisti, vejam, ao filme. Eu assisti ao filme. Então percebam aqui que o verbo assistir, que está sendo usado no sentido de ver, conforme a gramática, ele é um verbo transitivo que indireto. Olha a pergunta que obrigatoriamente ele fará. Assistiu a que. O ao é a preposição a mais o artigo o, e filme é um que? Substantivo, tá? Então aqui eu terei a função de objeto que? Indireto. Agora, se você quiser usar o verbo assistir como VTD, você pode, mas aí nós estaremos utilizando a ideia dele de dar ajuda, prestar assistência, prestar socorro, tá? Aí sim ele é um VTD. Vejam, B aqui, no sentido de dar ajuda, prestar assistência, ou socorro. Se isso ocorrer, aí, nesse sentido, o meu verbo ele é obrigatoriamente transitivo que? Direto. Então vejam só. O juiz assistiu o jogo com prudência. O juiz assistiu o jogo com prudência. Então vejam, ó, o artigo, juiz, substantivo, assistiu o verbo. Ó a pergunta agora que ele fará.
Assistiu o quê? Assistiu o quê? Verbo transitivo, o quê? Direto. Olha aqui, o que foi assistido? O jogo. O é artigo, o jogo é substantivo. Função de quê? Função de objeto, o quê? Direto. De objeto direto. O com é uma preposição. Prudência. A prudência é um substantivo. Então, o que eu tenho aqui, ó, é uma locução adverbial de modo. É o modo que ele assistiu o jogo, é o modo que ele deu assistência ao jogo, tá? Por isso, ele é um adjunto adverbial de modo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é o segundo sentido. Nós temos ainda mais dois, tá? Vejamos então. O próximo sentido do verbo assistir. Vocês sabem que no meio jurídico, o verbo assistir, tá? No meio jurídico, o verbo morar, ele não é utilizado. Nós usamos o verbo assistir no sentido de morar. No sentido de morar. Quando eu utilizo o verbo assistir no sentido de morar, a gramática nos adverte que, assim como o verbo morar, ele será um verbo também o quê? Intransitivo. Sempre um verbo intransitivo no sentido de morar, de habitar, de residir, tá? Então vejam só. Prestem atenção aqui, ó. Eu assisto em Goiânia desde 2008. Então vejam, eu tenho aqui, ó, o eu pronome, o assisto aqui, verbo, ele está no sentido de quê? No sentido de morar. Então a gramática já avisa que ele é um verbo que intransitivo. Se ele é intransitivo, não existe complemento verbal. Vejam só, o em é uma preposição, Goiânia é um que substantivo, o desde é uma preposição, 2008, o 1000 é um substantivo, tá? Então, como ele está convertido em numeral, eu vou colocar aqui a ideia de substantivo, tá bom? Então, vejam só. Em Goiânia, corresponde à ideia de lugar. Ó, eu tenho aqui uma locução adverbial de lugar. Sintaticamente, um adjunto adverbial de lugar. Desde 2008, é uma locução adverbial de tempo. Ó, um adjunto adverbial de tempo. Tá certo? Um adjunto adverbial de tempo. Perfeito? Então, como nós falamos, nesse caso, o verbo assistir, ele é um verbo intransitivo. E nós temos também ainda o verbo assistir no sentido de ter direito. Como você pode observar no direito do trabalho na parte da CLT. Observe aqui, ó. E na letra D nós temos
no sentido de ter direito. Sentido de ter direito. No sentido de ter direito, a gramática nos adverte de que ele será um verbo transitivo indireto e obrigatoriamente ele solicitará a preposição o quê? A. Então vejam só. Eu tenho aqui assiste ao trabalhador, assiste ao trabalhador o 13º salário. Assiste ao trabalhador o 13º salário. Então percebam aqui, ó, que eu tenho o verbo. A pergunta que ele fará, assiste a quem? Percebam que a pergunta tem o quê? A preposição. Então, verbo transitivo que? Opa! Verbo transitivo que? Indireto. Ao, preposição a mais artigo o, trabalhador é o quê? É o substantivo. Beleza? Ao trabalhador aqui é o meu objeto indireto. Assistir a quem? Ao trabalhador. Beleza? O artigo aqui, 13º, numeral, salário, substantivo, isso aqui será, ó, vou colocar aqui com a cor diferente, isso aqui será o meu o quê? Será o meu sujeito, exatamente. Por que que eu coloco o sujeito depois do complemento verbal aqui, Prado? Por que que é uma condição obrigatória? Porque se você colocar o sujeito antes do verbo, vai ficar parecendo que o 13º salário está olhando o trabalhador, está ali assistindo o trabalhador, tá certo? Então ele está ali vendo o trabalhador. O 13º, isso aí seria ridículo, tá? Então quando o sujeito está aqui, o verbo assistir como transitivo indireto, ele tem o sentido de quê? De ver. Agora, se eu pegar o sujeito e jogar para depois do verbo transitivo indireto, aí ele passa a ter o sentido de quê? O sentido de ter direito. Assiste a quem? Ao trabalhador. O descanso semanal remunerado. Se eu coloco assim, o descanso semanal remunerado assiste ao trabalhador, quer dizer que o descanso semanal remunerado é uma pessoa, ele está lá olhando, observando o trabalhador. Entendem como a situação funciona? Então, com isso aqui, nós finalizamos mais um verbozinho, né, bem complexo. E no nosso próximo bloco, nós falaremos de mais outros grupos. Daqui a pouco.